Olá! Algumas funções são muito utilizadas para acionar inversores de frequência. Neste vídeo, veremos os comandos gira-para, start-stop e avanço-retorno aplicados ao inversor de frequência CFW500. A função gira do inversor quando ativada, liga o motor por rampa de aceleração até a velocidade de referência, e quando desativada, ou seja, para, desliga o motor por rampa de desaceleração até parar. Nesse vídeo faremos a utilização desse recurso, comandado por uma entrada digital parametrizada por a função gira-para. No comando gira-para, também chamado de liga e desliga ou ainda comando a dois fios, é recomendada a utilização de um bloco de contato normalmente aberto, associado a um comutador de atuação fixa, conectado à entrada digital do módulo plugin. Vale lembrar que para este exemplo vamos considerar como base o módulo plugin padrão, CFW500 iOS. Para outros módulos plugin, o usuário deverá atentar-se na identificação dos bornes relacionados ao modelo escolhido. Ao identificar os bornes da respectiva entrada digital, que será utilizada para esta função, nesse exemplo usaremos a entrada digital DI1, ou seja, bornes 1 e 16, para conectar o contato normalmente aberto. Isso significa que ao comutar, fechará o seu contato NA, transmitindo o sinal à entrada digital DI1. Após realizadas as conexões físicas, uma parametrização básica se faz necessária. Considerando que o inversor de frequência já está com o padrão de fábrica e os dados de placa do motor inseridos no inversor, sugere-se ajustar o P220 em 1, que é a seleção remota, P222 em 0, onde temos a referência de velocidade em remoto pelas teclas da HMI, P227 em 1, que é a seleção gira-para em remoto via entrada digital, e por fim P263 também em 1, que é a função da entrada digital DI1 para o comando gira-para. Concluídas as conexões físicas e ajustados os parâmetros, vemos aqui uma representação de operação para o comando gira-para a dois fios, ou seja, comutando o knob para a posição liga, fecha seu contato NA e o inversor irá acionar o motor até a referência de velocidade ajustado pela HMI, neste exemplo 30 Hz. Comutando para a posição desliga, abre seu contato NA e o inversor irá desligar o motor respeitando a rampa de desaceleração. O próximo comando é o start-stop, também chamado de liga-desliga 3 fios, onde com o uso de botões pulsadores podemos ligar e desligar o motor sem a necessidade de utilizar contato externo ao inversor para fazer o selo de retenção. Em outras palavras, precisa-se de dois sinais de comando conectados nas entradas digitais. Neste exemplo, a entrada digital DI1, bornes 1 e 16, receberá o sinal de contato normalmente aberto do botão liga para a função start. E a entrada digital DI2, bornes 3 e 16, receberá o sinal de contato normalmente fechado do botão desliga para a função stop. Lembrando que esses sinais serão executados por comandos de pulsos nas botoeiras. Em seguida, deve-se ajustar alguns parâmetros no inversor para que a função liga e desliga por comando a 3 fios possa ser executada. Neste exemplo, recomenda-se P220 em 1, seleção remota, P222 em 0, ou seja, referência de velocidade remota pela HMI, P227 em 1, que define a origem para o comando gira-para na situação remota via entrada digital, P263 em 6, que é a função da entrada digital DI1 para o comando start, e por último P264 em 7, atribui a função da entrada digital 2 como sendo stop. Nesta representação de operação, pode-se observar que basta um pulso no botão liga para que o inversor realize a partida do motor sem a necessidade de acessórios externos, por exemplo, contato de selo, para que o motor permaneça em operação. E para desligar, basta um pulso no botão desliga que o contato normalmente fechado abre e o inversor desliga o motor, respeitando a rampa de parada. Por fim, veremos a função avanço e retorno. Esse comando é a combinação do gira-para com o sentido de giro.
Para isso, precisa-se de dois contatos NA conectados nas entradas digitais. Um contato na entrada digital DI1, bornes 1 e 16, que receberá nesse exemplo o sinal da botoeira seta para cima para a função avanço. E o outro contato na entrada digital DI2, bornes 3 e 16, receberá o sinal da botoeira seta para baixo para a função retorno. Vale lembrar que para este exemplo, utilizaremos contatos de botões pulsadores, porém, caso o usuário necessite manter acionados por maiores períodos, deverá utilizar comutadores com atuação fixa nas entradas digitais. Na sequência, deve-se ajustar os parâmetros do inversor para que a função avanço e retorno seja executada. Nesse exemplo, recomenda-se P220 em 1, seleção remota, P222 em 0, que é a referência de velocidade remota pela HMI, P227 em 1, que define a seleção para o comando avanço e retorno na situação remoto via entrada digital, P263 em 4, que é a função da entrada digital 1 para o comando avanço, e por fim P264 em 5, confere a função da entrada digital 2 como sendo retorno. Após finalizadas as conexões das entradas digitais e ajustados os parâmetros, observa-se nesta representação de operação que ao manter pressionado o botão seta para cima, o inversor realiza a partida do motor com o sentido horário, respeitando a rampa de aceleração até a velocidade de referência. E quando desaciona o mesmo botão, o inversor desacelera por rampa até a parada do motor. Isso também acontece quando pressionamos o botão seta para baixo. O inversor troca o sentido de giro e parte o motor para o sentido anti-horário. E ao desacionar este contato, o motor irá parar. Esses foram alguns dos comandos utilizados nos inversores de frequência VEG. Para mais informações, acesse o nosso site e consulte os manuais do produto. Muito obrigado e até a próxima.